Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar com mais pessoas. Não esqueçam de fazer um comentário sobre o que vocês acharam desse capítulo. Tudo isso é muito importante para que o canal alcance mais pessoas, porque a intenção é alcançar muitas vidas com esta palavra. Se você chegou até aqui, até o capítulo 4 de Êxodo, muita coisa nós já aprendemos com o Senhor. E pensa numa pessoa cabeça dura, que é o Moisés. Ele queria porque queria convencer o Senhor de que ele não tinha capacidade de fazer aquilo que o Senhor estava pedindo para ele para fazer. E o Senhor começou a mostrar a ele que o poder não estava nele, mas que o Senhor o capacitaria, que o Senhor daria a ele poder, instrumentos, ferramentas. E não é isso que o Senhor faz a vida toda? Ele fica tentando mostrar para nós, pode ir, eu estou com você, eu não é você que tem poder, eu sei que você não tem, mas eu vou te capacitar, eu vou te mostrar na hora certa o que você tem que fazer, vou te dar poder na hora certa. Mas o Moisés era cabeça dura. Então ele respondeu para Moisés, o Senhor novamente disse, Senhor, não adianta eu ir, eles não vão crer em mim, eles não vão me ouvir, aquele povo lá não vai querer nem saber, porque eles vão dizer, o Senhor não apareceu para você não, duvido. E aí o Senhor disse, o que é isso aí na sua mão? E ele disse, é uma vara. E aí ele disse assim, lança ela na terra. E ele lançou na terra e a vara se transformou em cobra. E o Moisés então fugia da cobra. Aí o Senhor disse para ele, pega sua mão, pega nela pela cauda. E o Moisés pegou a cobra pela cauda, estendeu a mão e a cobra tornou-se novamente uma vara na mão dele. Primeiro sinal que o Senhor fez. E ele diz, para que creiam que o Senhor te apareceu, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e disse-lhe mais o Senhor, coloca sua mão agora. E achou pouco? Deus vai dar mais um motivo para ele acreditar. Enfia sua mão aqui, ó. Enfia sua mão no teu seio. E tornou a meter a mão no seio e disse, tira ela agora do seio. E quando ele tirou, a mão dele estava leprosa, branca como a neve. Aí o Senhor, põe ela de novo lá. E ele colocou a mão e a hora que ele tirou, ela estava normal, como se nunca tivesse acontecido aquilo. E ele diz assim, se eles não crerem no primeiro milagre, nem ouvirem a tua voz no primeiro sinal, certamente eles vão crer no último sinal. E se acontecer que ainda depois disso não vão crer nos dois sinais, você vai tornar as águas do rio e vai derramar sobre ela terra seca, e elas se tornarão vermelhas como a terra. Olha só, ele falou, não vão acreditar no primeiro sinal? Tá bom, faz o segundo. Não vão acreditar no segundo? Faz o terceiro, joga terra na água e a água vai ficar vermelha. Então Moisés disse ao Senhor, ai Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Eu sou pesado de boca, pesado de língua, ou seja, ele era gago e ele não falava bem. Então ele diz, eu não sou um homem que fala bem, eu não sou um homem que se expressa bem. Muitas pessoas na presença do Senhor, elas se recusam a falar, eu não falo bem como você, eu não sei me expressar. Não é você, é o Senhor que vai te capacitar, que vai te dar a palavra certa, no momento certo. Se você aprender uma única coisa, confia, o Senhor já se mostrou a nós. Milhares de anos ele vem provando que ele é Deus, que ele é Senhor. Ele já fez milagres e milagres e milagres, não só na vida de pessoas que você conhece, mas na sua própria vida, na vida de tantas pessoas nessa palavra. E você continua sendo resistente ao Senhor e a obedecer e a fazer aquilo que ele manda você fazer. Como fez o Moisés aqui. E o Senhor falou assim para ele, quem fez a boca do homem? Quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? Quem que fez aquele que vê? Quem que fez o cego? Não foi eu? Não sou eu mesmo, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu vou ser com a tua boca. Eu vou falar por você. Eu vou te ensinar o que você tem que falar. Mas ele, de novo, porém, olha que cabeça dura. Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então o Senhor ficou muito irado com ele. O Senhor te cansou
Tem uma hora que o Senhor fala, você não atende. Depois ele se mostra, você não atende. Aí ele prova, você não atende. Aí ele fala de novo, você resiste. Não é minha hora ainda, não estou preparado, não me sinto preparado. Nós nunca vamos estar preparados. É o Senhor que vai nos preparar na hora certa, no momento certo. Mas sabe quando? Quando você decidir tomar um posicionamento, é tudo uma questão de posicionamento, é tipo assim, coloca o pé e Deus vai colocar o chão, mas você fica resistindo, não, vou cair nesse abismo, coloca o pé e Deus coloca o chão. Aí o Senhor ficou bravo com ele, ficou irado contra ele e disse, não é o levita, não é o teu irmão? Tá bom, eu sei que ele falará muito bem, eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te ele alegrará o seu coração. Olha só, você não quer? Eu vou colocar outro no seu lugar. Eu vou colocar então o Arão, o levita, o seu irmão, para falar no seu lugar. Olha só, ele perdeu uma grande oportunidade de ser ele mesmo o portador de boas novas. Ele agora precisava de alguém que falasse por ele. E tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca. Ele disse, você vai falar para ele, você vai falar a palavra que eu estou falando para ele, e eu vou ser na sua boca, e você vai falar para ele o que ele tem que falar, e eu vou ensinar tudo que vocês têm que fazer. Ele falará por você ao povo, e acontecerá que ele será a sua boca, e tu lhe serás por Deus. Ou seja, Deus falou, eu escolhi você, então eu vou falar para você, e você vai falar para ele, já que você não quer falar para o povo, então você vai falar para ele, e através da boca dele, nós vamos nos comunicar. Precisou de um intermediário, precisou de uma terceira pessoa, porque o Moisés não se sentiu capacitado, não creu que Deus podia capacitá-lo. Deus podia ter tirado a gagueira dele, Deus podia ter deixado ele eloquente, Deus podia, mas ele não quis, ele preferiu então aceitar que um outro falasse aquilo que Deus falava diretamente para ele, falasse através da boca do Arão. Toma, pois, essa vara na tua mão, com a qual você fará sinais. O Moisés sempre andou com aquela vara, com aquele cajado na mão. Então Moisés se foi. Foi lá para falar com o sogro dele, avisou o sogro dele, olha, eu vou embora, vou voltar para os meus irmãos lá do Egito, para ver como é que eles estão, se eles ainda vivem. E o Jetro diz para ele, vai em paz. Amém? E o Jetro era sacerdote de deuses estranhos, mas já tinha aprendido que o Deus de Moisés era poderoso. Disse também o Senhor a Moisés lá em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma já morreram. Ou seja, todos aqueles que sabem ou sabiam o que você fez, que você matou o egípcio, que tinham essa informação, já morreram. Ou seja, muitos anos já haviam se passado. Então Moisés tomou sua mulher, tomou seus filhos, colocou num jumento e voltou à terra do Egito. Quando eu vejo essa cena, eu me lembro de Jesus. A mulher, o filho e um jumento indo para o Egito. Exatamente como Jesus, após o seu nascimento. Isso aqui já é uma menção, eu creio, uma pista de que Jesus faria o mesmo trajeto que Moisés fez, voltando ao Egito para escapar de Herodes, que estava tentando matar todos os primogênitos que estavam nascendo. E ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, quando você voltar para o Egito, presta atenção, Moisés, passa diante do faraó todas essas maravilhas que eu já mostrei para você como fazer, já coloquei na sua mão, mas eu endurecerei o coração do faraó para que ele não deixe o povo ir. O Senhor é dono do nosso coração. Tanto ele sabia que ele disse, eu é que vou endurecer o caminho dele, porque ele queria mostrar para o faraó quem era aquele Deus, quem era verdadeiramente o Deus que ele estava tentando afrontar. Ele sabia que de primeira o faraó não deixaria o Moisés partir e ele diz, o coração dele está na minha mão. Eu vou deixar, eu vou permitir que ele endureça o coração, porque eu mesmo vou endurecer o coração dele. Aleluia! Então você vai dizer ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, é o meu primogênito. E eu disse, deixa o meu povo ir.
deixa o meu filho ir embora, let my people go. Tem até uma música que fala let my people go, que é deixa meu povo ir, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-los ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Quando você não obedece à voz do Senhor, você está colocando em risco a sua parentela, a sua herança, os seus filhos. Quando você endurece o seu coração para com o Senhor, os seus filhos entram nessa conta, porque o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. A bênção de aceitar Jesus quebra tudo isso. Mas enquanto você endurece seu coração, você está permitindo que o Senhor continue te castigando, continue te visitando as suas gerações. O Senhor pode visitar você com bênção e com maldição. Você escolhe como você quer ser visitado por Ele. Não endureça seu coração. Então hoje eu digo para você, hoje se você ouvir a voz do Senhor, entregue-se por completo a Ele. Não endureça o seu coração. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. O Senhor estava verdadeiramente bravo com Moisés. O Senhor tinha se enfurecido contra ele, contra a resistência que ele mesmo colocou na presença do Senhor. Então a Zípora, olha só, a Zípora, a mulher do Moisés, que nem era realmente da tribo do Senhor, mas que conhecia o Senhor. E ela já tinha ouvido falar daquele grande Deus. E sabe o que ela fez? Ela mesma foi lá, circuncidou o prepúcio do seu filho, porque o Moisés não tinha tomado essa atitude. O Moisés não tinha, e já não era uma ordenança? O Moisés já não tinha que ter circuncidado o prepúcio do filho dele? Não era a ordem para todos os judeus? E ele não havia feito isso. Então a Zípora, quando ela viu que o Senhor encontrou com eles e os quis matar, ela mesma foi lá, circuncidou o prepúcio do seu filho, lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ela já entendeu que o Senhor tinha dado uma ordem para o povo de Deus, para o povo hebreu, para o povo judeu, que eles circuncidassem o prepúcio. Por isso ela diz: você é um esposo sanguinário. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi. Encontrou-o lá no monte de Deus, no monte Horebe, e o beijou. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor o enviara e todos os sinais que ele mandara. Então Moisés e Arão se ajuntaram. O Arão recebeu esse aviso de Deus, foi lá encontrar com Moisés, e lá ele, ouvindo todos os sinais que Deus já havia mostrado a Moisés, ele decidiu se juntar a ele. E todos os anciãos dos filhos de Israel se juntaram juntamente com eles. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez todos os sinais, o da vara, o da lepra, o de tornar a água em sangue com terra, todos os sinais ele fez na presença de todos. E aí o povo creu, o povo acreditou e ouviram que o Senhor tinha visitado os filhos de Israel e que ele tinha visto a aflição e se inclinaram e o adoraram. E assim termina esse capítulo. Um capítulo que eu vou chamar de convencimento de Deus usando todas as suas estratégias para poder convencer o Moisés de que ele estava com ele, de que ele realmente amava e queria libertar o povo e que ele seria o intermediário dessa libertação. E mesmo com toda a resistência, mesmo com todas as coisas que Moisés colocou na presença do Senhor para não fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, Deus insistiu com ele. Eu sempre digo e vou dizer sempre: o escolhido não tem escolha. Ele vai obedecer ao Senhor de alguma forma, seja no aperto, seja no amor, seja na obediência. Por isso, o melhor é obedecer rapidinho, para não ter que passar por tudo isso que o Moisés teve que passar.
E agora no próximo capítulo nós vamos ver que Moisés e Arão, porque agora o Moisés precisava de um intérprete, porque ele mesmo tinha falado que ele não era capaz de falar sozinho, o que Deus tinha mandado ele falar sozinho, ele foi na presença do faraó. Próximo capítulo amanhã, capítulo 5 de Êxodo, também é muito bonito, porque aqui Deus vai começar a se mostrar ao faraó e, como ele havia dito, faraó vai endurecer o coração. Não seja faraó, não endureça o seu coração. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta com o capítulo 5 de Êxodo, que é muito bonito. Aleluia! Milagre.